Notice, the very first trumpet sound, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Observem, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. See, what was he doing? Estão vendo o que estava ele fazendo? Bringing Israel out of spiritual Egypt. See? Back into his homeland. Trazendo Israel para fora do Egito espiritual, vejam, de volta para sua terra natal. Now let me say this right here, that every trumpet that blowed under the sixth seal. Agora permitam-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. We'll get to it in a few minutes where we caught the seal there. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. All the trumpets sounded under the sixth seal. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo, Because the seventh seal there was silence. porque o sétimo selo houve silêncio. No one knew that was the minute or hour that Christ would come as he revealed it to us. Ninguém sabia. Isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria, como ele nos revelou isto. But every trumpet sounded under the sixth seal under the persecution of the Jews. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Notice, Revelations now 8th and begin with the 7th verse. Observem, Apocalipse agora 8, e começando com o versículo 7. All was the calling out of Israel, natural in Egypt. Tudo foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Now it's a calling out of Israel in the spiritual sense. Agora isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. He was making them ready to come to the feast of the atonement. Ele os estava aprontando para virem à festa da expiação. Notice, the feast of the trumpets was first, which was Pentecost. Observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o Pentecostes. The feast of the atonement followed it 50 days later. A festa da expiação a seguir, 50 dias mais tarde. The feast of the atonement, read it here. A festa da expiação, leia isto aqui. We'll probably, if we have time, we'll refer to it and read to you out of the Bible here in Leviticus 12. Now, or Leviticus 23, rather, in Leviticus 16. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12 agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. We find that the first was the feast of the trumpets was the atonement. And after it followed Pentecost. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação e depois disto seguia-se o Pentecostes. Now, we find out the Feast of the Atonement followed the Feast of the Trumpets. Agora nós descobrimos a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Now, notice, the trumpet sounded, and that was to gather them together. Agora observem, uma trombeta soava e isso era para reuni-los. Now, the first trumpet blowed, there was hail, blood, fire sprayed upon the earth, just exactly like it was in Egypt. Agora, a primeira trombeta soou. Houve saraiva, sangue, fogo, borrifados sobre a terra, exatamente como foi no Egito. Making ready to call them to the day of the atonement. Preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. See, they rejected the true atonement. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. And this years has been lengthened out through here, has been the year of Pentecost. See? E estes anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de Pentecostes. Estão vendo? Now, the sounding for the Jews comes next. Agora, o soar para os judeus vem em seguida. This has been the calling out of the church. Isto tem sido o chamado da igreja para fora. Watch real close. Observem atentamente. Now, which afterwards he took them to the land of promise, which he will do the same thing, in which in symbol he takes the church to the land of promise. Agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa, o que ele fará a mesma coisa no que, em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Remember, every trumpet sounded under the sixth seal. Only then, when it sounded, Recordem, toda trombeta soou sob o sexto selo, somente então que isto soou. notice,
Now, exactly, the continuity of the Scripture is exactly the same. Observem agora, exatamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received robes, nós descobrimos sob o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, they were given robes. Boa noite com Jesus. Fiquemos de pé. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade de podermos nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, na companhia de irmãos de fé igualmente preciosa, todos assentados ao redor da mesa, se alimentando do pão da vida, recebendo do Senhor saúde, força, coragem, para podermos encararmos a nossa fornalha, a fornalha chamada Laodiceia. Pai eterno, estamos diante de um mundo se desfazendo, em estado extremo de corrupção, aonde o câncer maligno tem se alastrado por todos os setores desta vida. Nós vemos uma política cancerosa, uma sociedade cancerosa, um ensino canceroso, uma juventude mundana cancerosa, em estado final, terminal, estado de putrefação.
Esta é a condição de Laodiceia. Esta é a condição em que os filhos de Deus se encontram diante de covas de leões. Mas nós sentimos a segurança de Daniel. Nós sentimos a segurança de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o quarto homem está conosco nesta grande fornalha. E nós cremos que sairemos daqui abençoados, encorajados, cheios da unção do Teu Espírito Santo. Pai eterno, aceite a nossa gratidão com o perdão dos nossos pecados, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos cantar o hino 243. 243. Um pequeno problema técnico. Vai demorar um pouquinho? 5 minutos? Já sei. É o 245. Falei 243, né? 245. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais perto que o ouro do céu nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais velho do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te vejo, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais velho do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vem me perturbar, possam Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais velho do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém. 326. 326. Um pendão real vos entregou o rei. Sino é marcha, irmãos, e marcha não é marcha lenta. É marcha, digamos que não uma quinta, mas uma quarta marcha. Está de bom tamanho, né? Então é uma quarta, não é nenhuma primeira nem uma segunda. Quarta marcha. Um pendão real vos entregou o rei. Firme sempre até morrer.
abertas e logo após o irmão João Luiz estará louvando a Deus com seu hino. Amém. Amém. Há um Deus que tudo ouve, há um Deus que tudo tem, há um Deus que tudo sabe e além de tudo tem poder. Este é o Ser Supremo que está em todo lugar, no céu, na terra, em alto mar. Ele está sempre a nos guardar. Mesmo que seja murmúrio sua voz quando a orar, podes ficar bem seguro que este Deus te escutará. Este é Supremo que está em todo lugar, no céu, na terra, em alto mar. Ele está sempre a nos guardar. Este é o Ser Supremo que está em todo lugar, no céu, na terra, em alto
alto mar. Ele está sempre a nos guardar. Graças a Deus. Vamos, irmãos, ao nosso último hino, o 119. Ao passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos feridos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que todos sentirá quando o salvo pode verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se gozo sentirá quando o salvo pode esperar. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá quando o salvo pode esperar. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se não nos sentirá quando o salvo pode esperar. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro
Amém. Boa noite, irmãos. Com Jesus, eu vim desejando cantar esse corinho e eu cheguei, a irmã Priscila começou a solar ele, né? Primeiro corinho. Então, combinou com o meu desejo, né? De cantar esse corinho. Nós vamos ler daqui a pouco o Salmo 37. Vou ler o versículo 4 e o 5 daqui a pouquinho, para a gente meditar aqui um pouquinho. Os irmãos de Jaú estão em conexão, irmão Tiago? Estão, né? Boa noite para os irmãos aí, Jaú. Pedi para que fosse conectado, para a gente aproveitar o mesmo assunto que a gente deseja entregar para os irmãos hoje. Domingo passado tivemos batismo da irmã Júlia e do irmão Tiago, né? Dali. Mês que vem nós vamos rodar aqui, né? A imagem, filme do batismo deles aqui. E também o irmão Enoque lá de São Carlos batizou. Também aqui no domingo passado. Eu pedi para o irmão Danilo vir aqui. E ele veio e já batizou o irmão Enoque, e já fazia um pouco de tempo que ele vinha pedindo para ser batizado. A gente vê as crianças tomando decisão cedo, isso é muito bom. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. Ouvindo o profeta responder uma pergunta a respeito desse assunto. Eu tenho aqui, irmãos, um convite de casamento do irmão Mateus Macedo, lá de Jaú, e também da irmã Amanda, filha do irmão Paulinho. Eu convido os irmãos que puderem ir lá, no dia 12 de março. Acredito que deve ser às 19 horas. Ele não colocou horário aqui, mas deve ser 19, 19h30, por aí. Não vai ter festa, né? Janta, essas coisas. Então, terminou o culto. Os irmãos já estão livres, né, para ir embora. Eu gosto mais assim, né? Prefiro. Minha preferência é que seja assim. Mas a gente respeita os irmãos que querem dar uma janta, alguma coisa assim, para a igreja. E às vezes até a gente vai lá também, né? Depois o irmão Benito coloque ali no quadro de aviso para mim esse convite de casamento. Sábado que vem nós temos companheirismo. Tem alguma recomendação, irmão Benito, a respeito? Vem aqui, passa aqui para os irmãos alguma recomendação para a igreja. O irmão Afrânio passou lá para mim, como é que ele vai fazer, até onde vai estudar a mensagem, até o parágrafo. Passa aqui alguma recomendação. Bom, a primeira não é uma recomendação, é um pedido. E agora a gente é uma igreja assim, aceita sim e aceita o não. Um sim do Senhor para nós, um não é a mesma coisa. Horário de verão, né? Solzão estralando aí, inicia às 18h30, né? Se possível, se o Senhor concordar, a gente começar às 19h. A gente reduz os cânticos, né? Para depois não estender. Para mim, faz diferença. Se para o Senhor está bom, para nós está melhor ainda. Então, irmãos, já começa pela mudança do horário, né? Então, sábado que vem, não às 18h30, às 19h. Um pedido para os irmãos e irmãs. É um tema que a gente vai ter muito que explorar com relação à vida, vindicações na terra, vindicações no céu, milagres, né? Vindicação, essa parte eu vou deixar muito para o irmão Tiago, explorar bastante com os irmãos, mas, por favor, tragam milagres, vindicações do céu que nós conhecemos. Se você tem dificuldade para ler, não tem problema, traz, irmão Benito, parágrafo tal da mensagem tal, o irmão poderia ler para mim? Então, é muito bem-vindo. E eu conto, então, com a colaboração e a participação dos irmãos. O irmão João Luiz já foi falado, o irmão esqueceu. Desculpa, eu tenho muita liberdade com o irmão João Luiz. Ele é de meu irmão, é meu cunhado, a gente se ama. Por isso, ele esqueceu. Ele sabe que eu o amo. Eu jamais iria falar isso, ele sabe disso. Depois lá fora, ele me pega lá fora, mas eu sei que eu vou sofrer depois. Mas é o profeta do século XX.
Mais uma vez, me perdoe, irmão Jolice. A liberdade é tanta que às vezes esquece, está do lado do pastor aqui. Amém? Deus abençoe. Deixou esclarecido para nós, né? Para a gente trabalhar, se Deus quiser, aqui com essa mensagem que não foi o profeta que escreveu, né? É um relato da vida do profeta. Se eu não me engano, é o irmão Liveio que escreveu esse livro, né? Vamos explorar isso aí. Muitos relatos bons. Nós vamos, então, irmãos, ler a Bíblia. Vamos nos colocar de pé. É Salmo 37. Vamos ler o versículo 4 e o 5, com mais ênfase no 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui na casa do Pai, com a intenção de sermos ajudados. Nós desejamos sair daqui, ó Deus, alimentados, com o desejo de nossa alma saciado. E a nossa alma só pode ser saciada com a Tua palavra. O Senhor tenha toda a liberdade nesta noite de falar conosco como o Senhor nos considera uma família. Nós queremos ouvir da Tua parte conselhos, instruções, advertências e correções. Estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. Nós, desde já, Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos se acendem. Vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, a respeito de entrega. E lembrando aqui o significado de entrega. Você vai entregar, você vai passar de uma mão para a outra. A gente vinha até conversando isso agora na viagem, eu e o irmão Jesus, a respeito desse assunto. Entregar, né? Problemas. Às vezes entregar bens, e bens queridos até. Entregar para Deus. Às vezes a gente é obrigado, a Marruth está ali, né? Deus abençoe a Marruth. Mais uma vez é bem-vinda no nosso meio. Às vezes, irmãos, nós temos que entregar para o diabo também, né? Às vezes para salvar uma alma, às vezes a gente tem que entregar para o diabo. Isso é um recurso extremo, que às vezes é preciso usar. Graças a Deus, não precisamos fazer uso não fizemos uso dele ainda, né? Esperamos não fazer. Parece que é mais prático, mais fácil, mas é mais aconselhado a gente entregar para Deus do que entregar para o diabo. Agora, às vezes, a gente não quer entregar para Deus. Aí a situação fica difícil. Eu me lembro agora, irmãos, da uma história. Eu não sei se é o profeta que conta. Eu já ouvi vários pregadores falar a respeito dessa história. E essa história ela é aplicada no crente. Ele conta a respeito do cavalo. Um cavalo que não queria ser amansado, né? Cavalo chucro. E o proprietário dele entregou para alguém amansar ele, para ele andar nele, né? O amansador chegou e amarrou o cavalo e tentou amansá-lo. Não conseguiu de jeito nenhum. O cavalo muito vigoroso, forte.
que não deixava ninguém amansar ele. Aí ele falou assim: olha, eu conheço um domador. E esse domador é cruel mesmo, mas ele amansa mesmo. Aí foi, chamou o domador. Quando falaram o nome dele, até estremeceu, né? E o domador chegou, disse que amarrou esse cavalo, no pescoço, botou sei lá, se amarrou pelo pescoço, colocou um cabresto nele, alguma coisa, amarrou ele no murão e pegou uma vara, eu vou dizer do marmelo, né, que é uma vara forte, e bateu nesse cavalo, mas bateu na cabeça, bateu sem dó mesmo, todo lado. Ele podia bater, ele bateu. Até que o cavalo ficou cansado assim de tanto apanhar. Ele foi lá, pegou salmoura, fez uma água com sal e jogou em cima do cavalo. O cavalo ficou assim, tremendo assim. Foi, botou a sela nele, montou, pegou as esporas, esporou ele, sangrou, até de fazer dó mesmo, né? Diz que ele ficou manso. E diz que às vezes Deus faz isso também conosco, né? Às vezes a gente se recusa a ser amansado pela palavra. O que Deus, irmãos, quer que Ele quer ver na gente, é isso aqui, a gente está sentado, traz a gente, assenta. O Espírito Santo estimula a gente, anima. Às vezes a gente vem cansado, vem para a igreja. Você senta aqui, você aprende. E Deus quer que a gente aprenda assim, né? Às vezes Deus dá testes para a gente, faz parte também do ensino. Mas às vezes a gente não quer aprender assim. Aí Deus tem os métodos dele. E às vezes Deus precisa chamar o domador cruel, que é o diabo. Não quer aprender como deveria aprender, pela maneira mais fácil. Aí Deus vai e fala: Satanás, dá um jeito para mim, nesse cavalo aqui. Aí o diabo sabe como fazer, né? Que não seja necessário nunca Deus fazer isso conosco. Que a gente possa aprender pela via correta. Porque quando Deus tem que fazer uso desse recurso, a intenção é salvar, né, a alma da pessoa. E eu estava me lembrando disso aqui, desse versículo: entregar o caminho ao Senhor. Às vezes a gente não quer entregar, porque nós temos caminho nosso, dirigido pelo nosso pensamento, nós temos as nossas ideias, e todo o nosso pensamento, todas as nossas ideias, irmãos, não vai acrescentar um côvado à nossa estatura de um varão perfeito. O máximo que a gente vai fazer aqui nesse planeta é ficar igual Israel ficou, dando voltas no labirinto, 40 anos. Mas quando a gente entrega o nosso caminho a Ele, aí Ele vai nos dirigir no caminho dEle. Aí a margem de erro é zero. Nós vamos chegar lá. Ele vai levar a gente lá. Então pense nisso aqui. E eu estava meditando aqui nessa mensagem, perguntas e respostas 1. Só que antes da gente entrar nela, alguém fez uma pergunta para o profeta aqui. A gente já sabe dela, mas é bom para esclarecer. Eu pensei nisso por causa dos meninos que batizaram agora, né? Perguntas e respostas 13, ou seja, Deus sendo mal entendido. E a pergunta número 2, parágrafo 31, alguém perguntou assim:
Os 2 filhos com idade de 6 a 8 anos, eles estiveram aqui no altar esta manhã. Aí pergunta para o profeta: quando é aconselhável para eles se batizarem? Aí aqui a base que a gente tem é a resposta do profeta. Às vezes a gente pensa assim: eu acho que seria 12 anos, 13, 16, 11, mas nós vamos ficar com o que diz o profeta aqui, né? Eu, pelo menos, tenho que fazer isso, porque a gente é comunicado dos batismos e a gente quem dá uma instrução para os pais, né, a respeito do assunto. Quando é aconselhável para que eles batizem? Resposta: o mais breve que você puder. Arrependei-vos e imediatamente sejam batizados, isto é, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, você diz, bem, estes filhos, eles podem ser bastante jovens. Agora, Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. A base que a gente tem é essa aqui, né? Agora, o que a gente sempre instrui os pais, e a gente também procura saber, os pais nos ajudam muito, quando a criança pede batismo, é saber o comportamento da criança, né? Porque às vezes batiza porque viu o outro batizar, e a gente sabe que é um batismo por influência de outros, né? Mas a gente tem que discernir quando Deus trata com a criança, porque Deus trata com a criança também. Ora, se o diabo trata, e Deus? Não pense porque é criança que não compreende muitas coisas que se fala num culto. As crianças se lembram, elas entendem o que é falado num culto. Então a gente não ignora isso, e a gente entende que Deus trata com as crianças também para batismo. Deus trata. Eu creio nisso. E o profeta diz aqui, a base é essa aqui. Jesus disse: não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Eu, diz ele, irmão Branham, não recearia colocar a minha mão sobre uma criança que deseja vir ao altar para ser batizada, com qualquer idade. Não me importa que idade ela tenha. Eu colocaria a minha mão sobre ela, para ela ser batizada. Lógico, irmão Branham tinha o discernimento, né? Então, para ele era mais fácil, mas a gente faz uso dos pais e a gente pergunta alguma coisa, alguma instrução, para a gente saber. Às vezes a gente fala, espera um pouco, né? Espera um pouquinho, para a gente dar uma analisada. Até mesmo, irmãos, pessoas que chegam pedindo batismo. Teve um que chegou para mim algum tempo atrás, queria batizar. Eu falei, eu sugiro você esperar um pouco. Falei para ele. Porque eu entendi que era influência de outros. Eu falei, espere esse mês, para ver se você realmente, se Deus liberta você do cigarro. Eu não posso te batizar assim? Espere esse mês, se Deus confirmar esse desejo seu de ser batizado, eu te batizo. Não custa nada você esperar mais um mês, porque eu sabia, né, que ele bebia e fumava, né? Então eu falei, espera um pouquinho mais, eu te batizo, né? Mas eu entendi que era um pouco de influência. Não batizou mais, quer dizer, nem na igreja não foi mais. Acredito que foi até bom para ele, num sentido, porque você batiza, por influência, daqui a pouco a pessoa, você encontra ele no bar, fumando, como eu já vi,
como eu já vi. Agora, lógico, tem pessoas que vêm e pedem, a gente já entende que ali é uma direção de Deus, Deus dá o discernimento para a gente, e a gente já dá aquelas instruções que a gente costuma dar e batiza aquela pessoa, né? Mas, no caso das crianças, a gente tem essa base aqui para a gente batizar. Agora, irmãos, aqui na mensagem Perguntas e Respostas número 1, é a pergunta 4, parágrafo 114. Alguém perguntou assim: querido irmão Brana, serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? Porque quem é que não quer ver a família salva, né? Nós queremos ver os nossos filhos salvos, terem uma experiência com Deus. E a pessoa perguntou: serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? Ele diz: não, irmão. Por certo que não. Veja, eu copiei isso aqui do doutor Davi Duplessis. Ele disse esse comentário: Deus não tem netos. Não. Vem? Deus só tem filhos e filhas. Vem? Eles terão que nascer tal como seus pais nasceram do Espírito. Terão que passar pela mesma experiência do novo nascimento, assim como o pai e a mãe passou. Vem? Isso é o que faz a um homem trazer uma nova vida. É porque ele nasceu de novo. É um renascimento. O seu primeiro nascimento, ele traz aqui à terra um homem natural. O seu segundo nascimento, ele traz a um homem espiritual do céu. A diferença é grande demais. De um homem que nasceu de novo, nasceu do céu, e de um que só tem o primeiro nascimento, o natural. Carnal, natural. Não passa das coisas daqui. E se fala alguma coisa de lá, é só na cabeça, no intelecto. Experiência, vida vivida com Deus é zero, não tem, né? Mas, às vezes está no processo de ter um nascimento de cima. Por isso a gente deve entender, esperar. Mas a ordem é essa aqui. O profeta está dizendo aqui. Seu primeiro nascimento traz um homem natural à terra. Seu segundo nascimento traz um homem espiritual do céu. Vem, transforma sua alma. Não a sua consciência exterior. Os seus sentidos, eles ainda continuam operando. Você continua cheirando, vendo, ouvindo, sentidos naturais, apalpando. Eles não mudam, eles continuam operando. Mas agora sobre o controle de Deus. Mas ele diz aqui, o seu interior é transformado. Veja, o seu interior, o seu desejo é mudado. E é mesmo, é uma prova que qualquer um de nós dá conta de fazer. Esse teste aqui, esse exame, esse diagnóstico. Se a gente ainda tem desejo de fazer coisa errada, a gente não nasceu de novo. Se a gente tem desejo, se a gente faz coisa errada, sem o desejo de fazer, é sinal que o desejo foi mudado. Aí a gente entra na luta,
na maior batalha. É um sinal quando o desejo é mudado. Tira um desejo e põe outro. Porque às vezes a gente faz coisa errada e ainda defende as coisas erradas. Os erros da gente. Sinal claro que não teve novo nascimento. Quando a gente age assim, seus desejos, aquilo que os motiva, aí vem os motivos e os objetivos, eles são mudados. Por que eu estou fazendo isso e para que eu estou fazendo? Aí, quando combina com a palavra, é sinal de que teve novo nascimento. Agora, recordem, a única forma em que isto pode ocorrer, ser salvo, tu e tua família, seria assim, ele vai explicar. Tal como foi no tempo do centurião romano, quando Paulo disse ao centurião, Paulo e Silas, quando ele quis puxar a sua espada e matar-se, o centurião, porque Deus havia sacudido o cárcere e houve um terremoto, e Paulo disse, não te faças nenhum mal, veja, nós estamos aqui, nós não fugimos, levanta-te. E ele quis saber o que podia fazer para ser salvo. E Paulo disse, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Paulo falou assim para ele. E o profeta diz aqui, a única maneira de ser salvo tu e tua casa seria essa. Agora você pergunta, e como seria? Se tua casa crê na mesma maneira que tu crês, a tua casa será salva. Vê? Então, ora e encomenda teus filhos a Deus e mantenha-se firme em Deus, crendo que eles serão salvos. Aí é onde entra aqui a questão da encomenda. Mandar uma encomenda. Encomendar é entregar. Entregar a quem? A Deus. A ordem do profeta é essa aqui, o conselho dele é esse aqui. Porque, irmãos, a gente tem, vamos dizer assim, influência sobre os nossos filhos, é inegável que a gente tem, né? Isso carrega até mesmo depois de casado. Mas a gente tem, vamos dizer assim, poder sobre eles enquanto são crianças. Até adolescente a gente ainda tem. Se você vai perdendo aquele poder, ele vai se emancipando, ele vai adquirindo direitos, eles passam a escolher determinadas coisas, que a gente tem que deixar eles escolher. A gente não escolhe mais para eles, tem coisa que a gente não escolhe. E a gente é limitado. Aí chega a um ponto que tem certas coisas que o nosso poder sobre eles é zero. A nossa opinião, o nosso desejo, as nossas maneiras não alteram em nada a vida, a decisão deles. Aí é onde você tem que fazer isso aqui, encomendar e entregar. Está aqui, Senhor. Eu cheguei até aqui. Daqui para lá agora é o Senhor. O próprio Deus sabe disso. Nós sabemos disso também. Agora, às vezes a gente não quer entregar para Deus. A gente ainda quer exercer influência. A gente ainda quer mudar. Nós queremos mudar a pessoa. Seria bom se a gente desse conta de mudar nós mesmos. Não dá. Nós não damos conta de mudar a gente. A gente tem que pedir para Ele mudar a gente. Ele muda. Ele muda mesmo. Ele mudou uma prostituta e fez dela uma dama. Um ladrão, fez dele um ladrão salteador, um cidadão dos céus. O nosso Deus muda mesmo. Agora, lógico,
uma vez que o nosso desejo é mudado, nós temos desejo de mudança. Eu não sou o que eu quero ser, e nem tampouco sou o que eu devo ser. A gente não vai dar conta, mas a gente vai desejar ser um cristão, né? Genuíno. Então veja aqui, conselho do profeta. Eu acabo de passar, irmãos, por uma experiência com a minha filha Rebeca. Agora vai vendo o profeta, irmão Brana. Às vezes a gente acha que só quem tem problema somos nós. Veja ele, o irmão Brana. Ele vai contar que a experiência dele ficou aqui como um exemplo para nós. E veja que lá, que eles foram criados, os filhos do profeta. Veja que lá, um povo que gozava até da presença de Deus quase que visível ali. Irmão Brana, sabe-se lá quantas experiências ele teve dentro da casa dele ali. Atmosfera celestial dentro de casa. Ali. E ele diz assim: eu acabo de passar por uma experiência com a minha filha Rebeca. Agora, apenas encomende a Deus. Entrega a Deus. Se entregar a Deus mesmo, irmão, você pode deixar que Deus não vai fazer coisa errada. Deus não vai decepcionar a gente. Deus não. A gente é quem decepciona Deus, mas Deus não. Encomende a Deus. Quando ela começou a ser uma adolescente, ela estava saindo com certa moça. Quando primeiro nós saímos ali, ela saía para a casa de certa moça, tomando aulas de música. E esta menina, um dia eu me aproximei, e esta moça, ela se encontrava sentada ao piano tocando rock. Não sei se o irmão Brana conhecia a música que ela estava tocando, ou se o Espírito mostrou para ele, né? Mas isso aqui é um rock. Eu sei que na hora ele discerniu, ela estava tocando rock. Porque às vezes a gente que não entende de música, a gente não sabe muito, né? Tem que recorrer a quem sabe, né? A quem conhece da música, né? Que os irmãos conhecem muito de música. O irmão Brana viu ela sentada tocando rock. Ele diz: bom, isso foi o suficiente para mim. Assim sendo, eu lhe disse que ela se afastasse dali. Bem? Então ela disse: bom, esse é o único lugar que eu tenho para estudar música. Agora vocês sabem como se põem os adolescentes. Eu disse: todo jovem tem que passar por isso. Isso aqui é uma instrução para nós. Porque depois que a gente casa e fica de cabelo branco, a gente não costuma descer no nível das crianças, do adolescente. Todo jovem tem que passar. A menos que morra novo, né? Criança. Morrer novo não passa. Mas eles têm que passar por isso. Todo jovem. Uns, às vezes, passa de maneira mais suave. Outros, de maneira turbulenta. Às vezes, uma passagem é mais rápida, outras demora mais. Mas tem que passar, é uma fase. É como uma estação de trem, você tem que passar ali. Não pode dar uma volta. Isso aqui nos ajuda. Todo jovem tem que passar por isto. Isso aí, irmãos, o organismo está sendo formado. Os hormônios causam alterações no organismo da pessoa. Isso é constatado mesmo pela medicina, né, pela ciência. Essa mudança.
essa mudança. A pessoa muda o humor com facilidade. O Mombrana chegou a falar que essa idade aqui é a idade da irresponsabilidade. A gente nunca olha o fim da coisa, a gente só olha o presente. Não há juízo o que vai acontecer depois daquela decisão que a gente toma. As nossas decisões, elas determinam o nosso destino eterno. E se são decisões corretas, a gente vai ter uma colheita boa, né, lá na frente. Se não é, a gente vai purgar aquilo lá. Todo jovem tem que passar por isto. Praticamente todos passam por essa idade. Você já passou? Eu passei. E nós temos que pensar os seus pensamentos. Nós temos que pensar os pensamentos deles. Agora, irmãos, tem certas aberrações que não cabe dentro de um lar cristão. Aí é onde você tem que exercer a sua autoridade. Porque tem filhos que mesmo não estando na igreja, estando no mundo, eles são obedientes. Tem um certo grau, vamos dizer assim, de respeito, noção, né, do que significa a coisa errada. E um lar cristão tem que ser respeitado, tem que ter um respeito mínimo no lar cristão, né? Agora, se não é assim, aí você vai ter que ir arrochando o nó. Você vai ter que vai arrochando o nó. Porque senão a sua casa vira um coito mesmo. Vira um coito. Às vezes a pessoa tem que fazer um lugar separado. Ó, seu lugar vai ser ali, ó. Já vi muitos irmãos fazer isso, né? É um paliativo até a pessoa emancipar. Você tem que dizer, olha, você emancipou, você não tem... Você não está tendo liberdade aqui em casa e nem eu também. Melhor você procurar seu rumo. Agora, mas é difícil demais para a família, né? É um sofrimento mesmo. Mas você corre o risco da sua casa virar um coito de demônios mesmo, que vai trazendo espírito. A única forma que a gente vê que quebra um galho é você separar ele, mesmo dentro de casa, né? Um cômodo lá para ele, esse aqui é para você, meu filho, minha filha, fica aqui. Mas aqui você não vai usar short dentro da minha casa, não. Você não vai ouvir música dentro da minha casa. E aí você já está dando uma ordem, não é pedido. Não é um pedido. Porque às vezes a gente pede, filho, faz isso aqui para mim, por favor. Ela obedece. Então você sempre está pedindo, né? Por favor, faz isso. Mas quando não obedece, não faz, você tem que mandar. Isso aqui eu não estou pedindo, estou mandando. Você vai arrochando, isso aqui eu estou mandando, isso aqui eu não estou pedindo. E às vezes a pessoa engrossa o cangote, você fala, essa casa aqui é minha, não é sua. Eu não estou na sua casa, é você que está na minha casa. E aí você tem que... Às vezes a gente vai arrochando o nó, mas veja o que diz o profeta aqui, uma instrução boa, né? Agora, isso aqui, irmãos, não é para a gente, assim, viver em pé de guerra dentro de casa, com filhos, né? Isso aqui, uma vez que Deus dá sabedoria para a gente sabe administrar essas coisas, com lutas, com dificuldades, às vezes é a cruz da gente, Deus dá para a gente, né? Mas vem aqui a questão de entregar. Veja aqui, você passou por isso, eu passei, e nós temos que pensar os seus pensamentos. E eu disse, todo jovem ele tem que passar por isso. E então, assim sendo, uns poucos dias depois disso, sua mãe foi buscá-la por algo.
E ela se pôs imprudente, resistiu à mãe. Agora, essa não é Rebeca sob condição alguma. Lambrando discerniu que não é a moça. Era um demônio na moça. Às vezes é um demônio no moço. A gente tem que discernir isso. Aí você não está lidando com pessoas, é com demônios. A gente tem que aprender, temos aprendido a lidar com demônios também. Não é só com pessoas civilizadas. Pessoas endemoniadas. Um dos recursos que funciona, joelho no chão. Perseverar, persistir com o joelho no chão. O demônio resiste, mas ele não vai resistir por muito tempo, não. Aí você fala, Satanás, eu vou encarar a briga. Você vai me tentar através dessa pessoa e eu vou incomodar você, eu vou orar. Aí vamos ver quem é que vai vencer. Questão de tempo, se você perseverar, ele vai, se não sou eu como sacrilégio, botar o rabo entre as pernas e ir embora. É assim. É a forma mais eficaz da gente vencer demônios, né? Agora, às vezes, a gente quer vencer demônio com grito, com soco, um cabo de vassoura, e assim por diante, né? Não vence nunca. O diabo dá risada da gente. A gente faz é cair no ridículo. O profeta diz aqui, agora, essa não é Rebeca sob condição alguma. Ela se foi, voou a porta, quase derrubou as coisas da parede e foi embora. Foi para a escola, nervosa. Agora, eu, por certo, deveria tomar o meu cinturão e buscá-la lá fora no pátio e trazê-la de regresso com chicotadas, porque merecia mesmo. Merecia mesmo. Agora, já pensou você bater numa moça de 18 anos? Num rapaz, dar soco num rapaz, murro, pontapé no rapaz. Você vai ver o que é que vai dar depois. Veja, eu deveria trazê-la de volta, de regresso, com chicotadas, veio? Porém eu pensei, esperei um minuto, eu tenho que pensar pensamentos de 18 anos. Não é fácil para nós. Às vezes a gente não tem nem paciência de ouvir certas coisas que os meninos perguntam para a gente, né? A gente acha tão simples, a gente já sabe e não quer dar resposta para ele. Ah, diz para lá, menino, essa mão de ser bobo. Ele já sabe. E a gente não quer ensinar eles, né? O profeta diz, eu tenho que pensar pensamentos de 18 anos, veio? Eu disse, eu sei que tens feito tudo o que podes fazer, falando para a esposa. Eu sei que tens feito tudo o que podes fazer. Eu tenho feito tudo também o que eu posso fazer. Agora, querida, isso está fora das nossas mãos. É aí onde vem, irmãos, a sabedoria. Quando era menor, a gente dava conta de segurar. Agora está fora. Tudo que a gente fizer é desgaste. Só desgaste. Quer dizer, fazer, tentando mudar, é só desgaste. Desgaste, desgaste, desgaste. Não resolve. A coisa fica pior. Pior e pior. Conselho dele aqui. Está fora de nossas mãos. Querida, nós temos que tomar agora o seguinte passo.
Conforme certa senhora gentilmente escreveu outro dia, ele mudou um pouco o assunto aqui, mas vai encaixar depois. Certa senhora gentilmente escreveu outro dia, é uma pergunta que está aqui. Ela diz: irmão Brana, você não é o Messias, é? Por causa da vida do irmão Brana, conduta, comportamento, dava a entender que era o Messias que estava na terra. O grau de poder, Deus operava nele, né? Ele disse: não, senhora, eu não sou. Ela disse: agora nós cremos que você é nosso pastor, irmão Brana. Porém, você sempre está apontando o grande pastor. Eu disse: irmã, isto é certo, é assim mesmo. Eu estou sempre apontando para ele. Eu disse: agora veja, querida, ele está falando para a esposa dele agora. Veja, querida, você tem que me atender. Porque quando ele falou para entregar nas mãos de Deus, ela resistiu. Certo? Ela queria: não, você tem que dar uma chicotada nela. Ela tem que me respeitar, ela tem que aprender. Ele disse: veja, querida, você tem que me atender. É difícil para ti fazer isso, porque eu sou seu esposo. Porém, as pessoas dirigem através da nação, por volta, vêm através da nação apenas para umas poucas palavras de conselho. As pessoas vêm de longe pedir um conselho para mim, entram numa fila, espera, às vezes dias, para receber um conselho de mim. E outro dia, falei com ela, e ela simplesmente se retirou de mim. Queria ouvir, né? Agora, Rebeca nunca fez isso, veio. E quando sua mãe tocava no assunto, ela batia a porta e dizia: tu esperas que eu me assentes aqui e seja uma dessas bobas por toda a minha vida? Zás, batia a porta e se ia embora. Esse era o diabo nela que fazia isso, transtornando um lar. E eu me recordo, ela chorou os dois primeiros anos de sua vida. Ele vai lá na infância dela, de Rebeca. Ela chorou os 2 primeiros anos de sua vida. Nós entrávamos num restaurante para comer, eu passeava na rua com a menina no braço, chorando, enquanto Meda ia comer. Depois ela ficava com ela e eu ia comer. E ela simplesmente chorava, e chorava, e chorava. E um dia aqui em cima no Canadá, ela chorou toda noite. Quem tem criança que chora à noite sabe, né? O que significa isso aqui? Chorou toda noite. E eu não pude descansar. Estava ali de pé. E algo me disse: olha, isso é o diabo. É o diabo chegando ao teu ministério. Dessa forma. Através de uma criança, de um bebê querido. O diabo estava usando. Eu disse: dá-me aqui esse bebê. Peguei ele, eu disse: no nome de Jesus Cristo, Satanás, tira as tuas mãos dela. Em seguida, parou e já não chorou mais. Ele discerniu quem que estava ali. E ela agora é a moça mais calada que eu tenho. Desde esta hora, aquilo desapareceu. Aquele espírito de choro. Mas ele dá um conselho aqui: você tem que obter isto, esta direção, essa vindicação. Você tem que ter suficiente do Espírito para você fazer isso. Senão o diabo dá risada. Está querendo me tirar? Está querendo me expulsar daqui?
Vá acertar a sua vida primeiro. O diabo fala assim também. Mas ele dá risada da gente. Mas ele não dava do profeta. Ele diz aqui, você tem que obter isso primeiro. No entanto, tens que ter isto em ti antes que você possa fazê-lo. Essa autoridade divina. Porque Deus dá para a gente. Ele quer dar. Às vezes aquilo não chega a gente por causa de nós. A gente bloqueia Deus. A gente bloqueia Deus fazer as coisas através de nós, com a nossa má conduta. Então veja que agora ela começou, e eu retive medo quase 1 hora, discutindo a respeito do assunto. Eu disse, Meda, tire as suas mãos dela. Ela disse assim, essa é minha filha, é minha menina. Eu disse, não é minha também? Eu disse, querida, se ela estivesse morrendo nessa manhã, estivesse lá no hospital, na Santa Casa, entubada, você teria que recomendá-la a Deus, para o seu destino eterno, não teria? Por que nós não podemos encomendá-la a Deus por sua jornada terrestre? Quer dizer, primeiro começou a trabalhar com a mãe. Por que nós não podemos encomendar a Deus para a sua jornada terrestre? Ela disse, bom, essa é a minha menina. Eu disse, ela é minha também. Agora posso tirar as tuas... Eu não direi nada a ela? Eu disse, eu não disse isso. Agora nós vamos deixar de repreendê-la. Vamos apenas aconselhá-la. Porque às vezes, irmãos, os maus tratos com filhos, palavras descaridosas mesmo, isso vai atiçando nele assim um espírito de repúdio nos pais. Vai atiçando, vai aumentando um espírito de repúdio. Ele não quer nem ver o pai. Tem o pai como um inimigo por causa dos maus tratos. Eu não estou falando isso, você usar de autoridade, como eu falei no início, para você coibir certos abusos, não é isso. Veja aqui o que o profeta instrui aqui. Porque tudo é repreensão. Quer dizer, uma moça ou um moço de 15, 16, 17 anos, em formação ainda, sem maturidade, sem sabedoria de nada, e a gente fica só corrigindo. Chama de burro, de burra, idiota. E assim por diante, vai. Daqui a pouco ele vai assumir a condição de burro e de idiota. O que houve com meu filho? Você decretou o destino dele? E veio chamando ele, queria que ele fosse isso. Porque não teve mais paciência, não instruiu ele direito, ela. Minha filha, isso aqui não é assim, ó. Isso aqui tem que ser feito assim. Outro dia ela está fazendo de novo, ensina ela. Uma hora aquilo vai descer, depois que aprende, não esquece mais. Não esquece mais. Veja aqui. Deixemos de repreendê-la. Apenas vamos aconselhá-la. Ela necessita de uma companhia. E tu, querida, serás a sua companhia, tu e eu. Somos seus pais. Hoje em dia, estes moços, eles necessitam de um companheiro. Se eles tivessem um pai ou uma mãe que ficasse em casa, cuidassem deles, em lugar de estar por aí fora num salão, num bar, flertando toda noite, e coisas como estas,
nós não teríamos tanta delinquência juvenil como nós temos. Se apartam da Bíblia. Todos foram à igreja e fizeram da igreja jogos de cartas. E assim por diante. A igreja virou um salão de jogo, né? Fizeram jogos de cartas e coisas como essas, veio? Assim sendo, ali nós dobramos os nossos joelhos e a encomendamos a Deus. Com sinceridade, Senhor, eu vou tirar minha mão nisso. Eu não vou interferir nisso. Não vou querer mudar ele mais. Se o Senhor não mudar, quem sou eu para mudar? Convenceu a esposa, né? Agora os dois juntos agora entraram pelo caminho correto. Ali nós dobramos os nossos joelhos, nós encomendamos a Deus. Eu disse, eu sei que tens 18 anos, ou terás uns quantos dias. Ela é uma menina dessa idade, passará acerca de amigos e temos... deixa eu ler de novo. Eu sei que tem 18 anos, ou terá uns quantos dias. E uma menina dessa idade pensará acerca de amigos, e a temos tido encerrada, presa. Às vezes, irmão, a gente prende demais, vai só represando, uma represa. Tudo tem um centro. Não adianta a gente prender, amarrar a pessoa. Você vai represando, deixa aquilo estourar para você ver. Tem quem segura mais. A gente precisa, irmão, confiar em Deus. Será que Deus não vai fazer nada por nós? Às vezes a falta de confiança estraga tudo. Não é que a gente vai relaxar e largar as coisas largadas. Não é isso aí, não. Mas a gente também não pode amarrar a pessoa. A gente segura até onde pode. A gente deve dar exemplo. O pai e a mãe devem dar exemplo. Exemplo. De cristão. Porque depois que você for repreender ele ou ela, você tem até força moral para falar, filho, o pai não ensinou você assim, não. Você nunca viu o pai fazer isso. Minha filha, você nunca viu sua mãe fazer isso aí, não, que você está fazendo, não. Você precisa respeitar a minha casa. Mas quando você vai falar, fala, e o senhor? Eu vi o senhor fazer isso? Aí a senhora também fazendo isso. Aí você fica sem força moral, né? Mas isso não quer dizer que você não pode falar. Repreender, né? Porque a casa é sua. Mas se a gente não tem força moral, fica difícil, né? Fica difícil. Aí você já quer dar uns tapas já e pronto. Aí o diabo fica ali só de fora batendo palma. Veja, uma menina com essa idade, ela pensará acerca de amigos, e a nós temos encerrada, presa. Eu disse, eu nunca quis vê-la casada, mas eu não queria que ela casasse. Eu quero colocá-la ali, aqui no escritório, fazer trabalho. Eu desejo vê-la cheia com o Espírito Santo e viver desse modo. Quem não quer, né? Mas se é um filho de Deus, é batizado, pode deixar que Deus vai tratar. Deus vai tratar. E ela, bom, todos nós queríamos isso. Ela disse, bom, não podemos fazer isso. Disse, ela verdadeiramente não prestará atenção a isso. Eu disse, espera um minuto. Nós temos criado como podemos. Agora, ponhamos-la nas mãos de Deus, encomendamos-la. E eu disse,
Então, quando ela fizer algo, diga assim para ela: Beck, querida, a mamãe não queria que você fizesse assim, mas eu sou sua companheira. É porque, às vezes, irmãos, a pessoa se sente ser um apoio. Não é que você está apoiando o erro. Você está errado, mas eu sou seu pai. Eu estou aqui. Ele tem que entender que tem um apoio ali, a mãe ali. Porque quando a gente, vamos dizer assim, levanta os panos, a pessoa fala: o pai não gosta de mim, a mãe não gosta de mim, está todo mundo contra mim, então... Você está errado, mas eu sou seu pai, eu estou aqui, viu? Para te ajudar, para te instruir. Essa seria a atitude correta, né? A mãe não queria que você fizesse assim, mas eu sou sua companheira, minha filha, não te abandonei. E nem vou te abandonar, eu vou continuar sendo sua mãe. Eu vou continuar sendo seu pai, vê? Deixe-a saber que você a ama. Ela tem que obter alguém que a ame, e poderia ser a mulher errada. Você não ama seu filho, alguém vai amar ela. E às vezes a pessoa é errada, porque faltou amor, né? O amor, irmão, não é só a gente dar coisinha na boca, chocolate, essas coisinhas, não. Não é só isso aí, não. Não é só a gente deixar eles fazer o que eles querem, não. Você tem que confiar em Deus. Você tem que ter uma vida que respalda. Deus tem que estar entronizado na sua casa. Porque às vezes a gente expulsa Deus da casa. Às vezes a gente expulsa Deus da casa. Fui lembrado, tempo atrás eu preguei isso aqui. Às vezes Deus só chega na porta da casa. Não tem condição de entrar na sala. Atmosfera diabólica na sala. Às vezes na sala tem ambiente, na cozinha não tem. Às vezes tem na sala, tem na cozinha, não tem no quarto. Quando na verdade Deus tem que entronizar na nossa casa. Reinar e governar as quatro paredes. Se é que a gente pode dizer assim. Quer dizer, ter o controle de tudo. Lembrando, como nós falamos no início, né? Às vezes você tem que separar um lugar para a pessoa, separado. Mas às vezes Deus sai da casa. Deus não tem liberdade na casa. Xingos, palavrões, fuxico, fofoca, tantas outras coisas. Às vezes entra pornografia na casa. Sabia disso? Tem irmãos que ainda vê pornografia ainda. Como é que Deus vai ficar numa casa dessa? Aí que força moral a gente tem para repreender um demônio? Se o demônio entrou ali. Se há um lugar que tem que ser, irmãos, consagrado, é a nossa casa. É a nossa casa. Agora, às vezes, o que sobra para a gente dentro de casa, às vezes, é reprovar só. É reprovar. Tem certas coisas que você tem que chegar e falar: olha, querida, isso aqui, você está errada. Isso que você está fazendo está contrário à Bíblia, contrário à mensagem, contrário à nossa fé. Eu não vou mudar você, mas eu quero ouvir a minha voz lá do outro lado, clamando contra, não abonando isso aqui. Às vezes a esposa fala isso para o esposo também. Você está fazendo, está errado. Não estou de acordo. Um protesto diante de Deus. Eu não posso mudar você, mas você está errado. Eu não estou de acordo com isso. Seria uma maneira da gente se apresentar melhor diante de Deus, protestando. Protestando. Não brigando. Às vezes você protesta sem palavras.
Sem palavra. A irmã sai aqui na rua, a sua maneira de se vestir é um protesto público lá, para as mundanas. É um protesto público, os irmãos, maneira de se andar, você agir, se relacionar aí fora, é um protesto público. Porque aí fora, o que impera é a mentira, corrupção, desonestidade e tantas coisas, mas você não está nisso. E a sua maneira correta de agir é um protesto público. A gente lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Quando a trombeta tocou, todo mundo se abaixou, os 3 ficou de pé. Eles não ficaram, não era porque eles eram do contra, partido do contra, que às vezes a pessoa é contra tudo. Sou contra. Não era assim. A revelação os levou a tomar aquela postura. Não, eu não vou me abaixar diante de uma idolatria. Você vai morrer, tudo bem, mas eu não vou me abaixar. Eu não vou me curvar diante de certas coisas. Porque Deus me revelou que um cristão não deve fazer isso. Vai perder o emprego. Preferir perder o emprego do que perder Deus, do que perder a fé. Quase parando já. Então veja aqui, eu sou sua companheira, eu não te abandonarei. Vê? Deixe saber que você a ama. Ela tem que obter alguém que a ame, e poderia ser a mulher errada. Vem, eu disse, sejas tu a mulher que a ama. Eu disse, querida, que eu vou lhe dizer, soa muito rude, mas eu vou ter que dizer para você. As pessoas, elas vêm de todos os lugares e se assentam em entrevistas pessoais e coisas. Eu disse, eu sou tão comum para você? Porque às vezes se torna comum mesmo. Um diácono se torna comum em casa. O pastor se torna comum em casa. O pai de família se torna comum em casa. O que ele fala, ninguém dá crédito. O profeta sentiu isso aqui. Eu sou tão comum. Nós somos tão comuns um ao outro, porque nós somos marido e mulher, porém nunca deixemos isso suceder. A coisa se tornar comum demais. Nunca deixemos isso suceder. Deves recordar que isso que eu estou falando é no nome do Senhor. Assim sendo, ela disse, bem, nos ajoelhamos e a encomendamos a Deus. Dissemos que tiraríamos as nossas mãos disso. Eu não vou colocar minha mão nisso mais. Às vezes, quando chega numa condição dessa aqui, você pode ajudar a pessoa de outra forma. Tem formas que você pode ajudar que não compromete. Agora, às vezes, a gente fica nervoso e vira inimigo. O desastre é grande, né? Não deveria ser assim. Naquela tarde, ela entrou. Ela disse, Rebeca entrou, né? Viu os dois conversando. Eu imagino que vocês ainda estão dizendo que eu não devo ir para lá, para a escola. Beda disse, não, eu nunca disse nada acerca disso com seu pai. Disse, tu sabes, filha, a mamãe não quer que tu faças isso. Sabes como quase mataste a teu pai, quando ele te viu ali tocando aquela música mundana, com aquela moça. Agora,
Ele não queria que você fizesse isso. E não queremos que faça isso, filha. Porém, apenas a encomendamos ao Senhor. Você está encomendada, encomendado ao Senhor. Quero que saibas que te amamos. Faça o que fizeres, mesmo assim ainda te amamos. Ela gritou, ela disse, de todos os modos eu vou. Disse, muito bem, querida, pode ir. Assim sendo, ela prosseguiu. Quando você voltar, a comida vai estar pronta, a roupa, a cama. Ela nunca foi. Ela não foi mais. Ela viu que houve uma mudança no pai, na mãe, no comportamento, mas propriamente da mãe. Ela nunca foi. E não muito tempo depois, ela encontrou George Smith. E é um cristão. Então isso concluiu o assunto. Ela se casou com o irmão Jorge. Baixou fogo, mudou. Isso concluiu o assunto. E outro dia, ela mesma, Rebeca, ela estava tratando de contar isso à irmã Ude. Ela disse, irmã Ude, eu me tornei horrivelmente selvagem. Disse, papai e mamãe, eles me encomendaram ao Senhor. Disse, porém, isso foi selvagem para nós. Nós não queremos mais ser selvagens. Veja, apenas, irmãos, deixe isso desse modo. O conselho dele aqui, né? Acredito que ajudou a gente, né? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. De vez em quando a gente relembra essas coisas. Às vezes a gente vai esquecendo. Não pense porque eu estou pregando isso que eu sou assim. Quem está precisando de mudança sou eu mesmo. Né? Eu que estou precisando de mudança e ser encomendado a Deus mesmo. A Deus me dá uma libertação total. Nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Dependemos dele, né? Mas a gente pode dizer assim, até aqui é Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E a gente vai aprendendo. Deus não precisa aprender. Deus sabe tudo. Nós é que precisamos aprender e nos aperfeiçoar, né? E graças a Deus nós cremos que aprendemos alguma coisa hoje. Temos um aviso aqui, uma Marquinhos avisa que não terá a escolinha amanhã por motivo de viagem. E próximo sábado, companheirismo às 19 horas. Se eu esquecer, os irmãos me lembrem aí. No sábado, irmão Benito dá uma ligadinha, irmão Jesus, às vezes eu esqueço, né? Do horário. E nós temos aqui um pedido de oração em favor de Ariovaldo Franco Arruda, por libertação, e também Josi de Lima. Deus sabe o motivo. E você, presente a Deus a sua petição, a sua necessidade. E nós cremos que Deus ouvirá a nossa petição. Querido Deus, o Senhor nos trouxe aqui à casa do Pai. Nos sentimos aqui na casa do nosso Pai. Nosso Pai celestial. Não é na casa do Pai terreno. E por isso o Senhor teve toda a liberdade de falar conosco nesta noite. Eu creio que falou mesmo. A mim falou. Eu preciso aprender a praticar essas coisas. O Senhor me ajude. Nós precisamos disso. Mudar a nossa conduta. Aprender que é melhor entregar a Deus do que entregar ao diabo. Mas se necessário for,
às vezes precisamos entregar ao diabo. Mas que o Senhor continue sendo misericordioso conosco. E nós, ó Pai, mesmo nós nos encomendamos ao Senhor. Senhor Jesus, cuida de mim. Me ajude, ó Pai, a não tomar decisões próprias precipitadas, uma vez que nós temos um Deus tão amoroso, que se propõe a nos ouvir. Ser misericordioso conosco. Dai-nos graça, ó Deus, para nós manter um padrão cristão, mesmo nesta era tão cruel, tão escura, tanto pecado, tanta pressão, mas nós estamos aqui dispostos a nos render ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo pode mudar. O Senhor muda, como nós aprendemos aqui, e nós estamos aqui precisando e disponíveis a sermos mudados. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, muda-nos, cura as nossas enfermidades. Precisamos mais do Senhor. As pessoas que pediram a Deus orações nesta noite, o Senhor as visite. Seja gracioso, misericordioso com elas, dando-lhes aquilo que a sua alma, o seu corpo, o seu espírito tem necessidade. E continue abençoando, ó Deus, esse grupo de irmãos, esse pequeno rebanho aqui. Ser misericordioso conosco, os diáconos, toda a igreja, os irmãos também em conexão. O Senhor Jesus visita e ajuda cada um. Prepare, ó Deus, o nosso espírito para o culto de amanhã. Queremos estar aqui ungidos para ouvir e ouvir a Tua palavra. Dai-nos um bom retorno, livres do mal, do acidente e da fatalidade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até amanhã, se Deus quiser, estaremos convosco para mais um culto de escola. Despeça do seu irmão, da sua irmã. E Deus abençoe o irmão Lírio, lá em Flores de Goiás. Deus abençoe você, sua família, irmão Lírio. Também a irmã Vera Lúcia e Tatiele, lá em Aparecida de Goiânia. Irmão José Antônio e família União de Minas. Irmão Valdecir e família Américo. Irmão Israel, irmã Noemi, Analéia, Ruth e Leia, lá em Guariba. Irmão Ricardo e família em Itapuí. Irmão Elias e irmã Joselene em Limeira. Deus abençoe vocês aí. Irmão Daniel Macedo em Tupã e a igreja de Jaú. Deus os abençoe.
Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza é demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar o aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e dos lábios se ouvem a celeste canção que acampado dos anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz que em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus.